Olá pessoal, mais um vídeo da nossa trilha de capacitação. Esse e o próximo nós vamos focar em pessoas físicas que possuem imóveis e neste que locam os seus imóveis. Então o ponto de partida qual é? É que essa pessoa física entenda que hoje ela já paga o imposto de renda sobre a sua locação e muitas vezes soma essa receita de locação com uma receita de aposentadoria, uma receita de salário e vai para a tabela do imposto de renda. Isso nada muda em relação a pessoas físicas, elas vão continuar pagando o imposto de renda. Nós estamos falando de uma nova carga tributária se essa pessoa jurídica se tornar contribuinte de IBS e CBS. Então não substitui o imposto de renda, ela complementa ao imposto de renda que já possui o pagamento. Então, num primeiro momento, é importante a gente fazer um comparativo, né? O que nós temos hoje no sistema atual. Então, a pessoa física que hoje tem locações, ela não tem incidência, ela não paga tributo sobre o consumo, né? Ela não paga PIS, COFINS, ICMS e ISS. Ela só tem uma tributação sobre imposto de renda. Então, aquela convencional tabela de 27,5%. Então, hoje a pessoa física que tem locação, assim na pessoa física, né, ela tem de 27,5% sobre esse rendimento de aluguel. Já no novo sistema, nós temos uma previsão expressa e objetiva para a incidência dos novos tributos sobre consumo. Então, a legislação de IBS e CBS já está prevendo situações onde, mesmo eu sendo pessoa física, eu vou ser contribuinte de IBS e CBS. E aí, como o Thiago falou, nada muda em relação ao imposto de renda. Então, eu só acrescento uma nova incidência tributária e continuo com aquela incidência tributária sobre a renda. Então, eu tenho IBS e CBS, tributação sobre o consumo, que é a novidade, e se mantém imposto de renda tal como já estava. Qual é o critério para eu, pessoa física, também ser contribuinte de IBS e CBS sobre as receitas de locações? É o que consta no slide agora. Então, no ano anterior, eu tenho que ter recebido valor anual superior a 240 mil de aluguéis. E, né, a alocação ter sido oriundo de exploração de mais de 3 imóveis distintos. Então, são duas condições que são somadas. Então, não adianta só, eu loco um único imóvel que me dá 300 mil no ano. Ok, tu atingiu o primeiro condicionante. O segundo condicionante, que é o quantitativo, ser mais de 3 imóveis, você não atingiu. Então, nesse caso, nada muda para você. Você vai continuar pagando só o seu imposto de renda. Ah, agora tenho 250 mil em locação anual e estou explorando 5 imóveis. Bom, você foi afetado, você será contribuinte de IBS-CBS a partir de 2027. E aí, passando a ser contribuinte, vai ter que emitir a nota fiscal da locação e incluirá na nota fiscal de locação esses novos tributos. Então, vai mexer no valor de aluguel, bom, daí vai ser uma negociação entre o locador e o locatário, né? Mas poderá ser acrescido isso no valor de aluguel desde que a pessoa que está pagando aceite fazer essa alteração. Então, esse primeiro critério avalia o ano anterior, né? Então, por exemplo, estou em 2027, eu vou olhar para 2026 para verificar se eu sou contribuinte ou não. Ok, olhei para 2026 e não atingi os dois condicionantes, dos 240 mil e dos 13 imóveis. Comecei o ano de 2027 não sendo contribuinte dos novos tributos. Vou lá tendo a minha receita de locação mensal. Em determinado momento, atingi já no ano 288 mil reais em locações. Bom, a partir daí para frente, até o final do ano, você vai se tornar contribuinte do IBS-CBS, independente do quantitativo de imóveis. Então, esse critério de verificação no ano, ele vai analisar só o montante da locação, o montante da receita, sem olhar o quantitativo. O que iria acontecer no ano seguinte? Bom, se esses meus 288 mil, eles são oriundos só de até 13 imóveis, vai virar o ano, eu vou voltar a não ser contribuinte. Então não tem uma continuidade. Eu tenho que sempre, para analisar como eu inicio o ano, eu tenho que olhar o ano anterior. Convenhamos que não é uma regra muito simples. E teoricamente, a boa parte das locações são gerenciadas por imobiliárias, caberá à imobiliária gerenciar isso. O problema é a pessoa que locou, uma hora eu vou pagar 1.000 de aluguel, outra hora eu vou pagar 1.300 porque entrou mais um valor de IBS, CBS, onde eu não alterei nada, não alterei o contrato, não alterei
Não melhorei o imóvel, não É, aconteceu nada, só tenho que modificar. Mas esse é um ponto, Thiago, até importante a questão, quem vai ser o responsável por esse gerenciamento, né? Porque a imobiliária, por vezes, ela atende uma determinada pessoa física, mas não significa que esteja na base dela todas as locações daquela pessoa. E aí, nos vídeos anteriores, nós falamos, ó, tem que ter uma profissionalização. Talvez o locador, mesmo que ele tenha imobiliária 1, 2, 3, 4, ele vai ter que ter a sua autogestão para conseguir identificar a incidência dessas novas regras, caso ele não tenha centralizado em uma única imobiliária. ou é uma grande forma, uma ação comercial da imobiliária para convencer a pessoa a deixar todos os seus imóveis sob a gestão de uma imobiliária só, né? Então são possibilidades que a reforma tributária traz para quem quiser explorar. Esse quadro resume, então, nós estamos fazendo um comparativo de como que é a figura até 2026 e vinte e seis e como que será até 2027, lembrando que nós estamos falando aqui de locação por pessoa física. Então, a tributação sobre o consumo até 31/12/2026 inexiste. A pessoa física ela não paga PIS, COFINS, ISS, ICMS. Como será a partir de 2027? Ela poderá estar sujeita a esses novos tributos se ela atender determinados critérios. Tributação sobre a renda, então estamos falando de imposto de renda. Nada muda, porque ela continua sendo uma pessoa física tendo rendimento de aluguéis. Então, se até 2026 ela pagava numa alíquota de 27,5%, por exemplo, dentro da tabela progressiva, ela vai continuar pagando esse imposto de renda da mesma maneira. Critério de sujeição. Então, quando que a pessoa física, a partir de 2027, ela vai estar sujeita a IBS e CBS? É os condicionantes que nós falamos anteriormente. Ela tem que ter explorar mais de 3 imóveis e a exploração dessa locação ser superior a 240 mil. Critério olhando para o ano anterior. Critério olhando para o próprio ano. Independente do quantitativo de imóveis, a partir do momento que eu tiver um total de receita de locação acima de 288 mil, a partir do mês seguinte eu passo a ser contribuinte. E aqui tem uma regra especial que vai afetar muito quem, por exemplo, utiliza o Airbnb, né? Tanto para quem loca quanto para quem usufrui das locações. Por quê? Porque locações com prazo menor do que 90 dias não vai receber esta regra de tributação sobre locação de imóveis. Vai receber uma regra específica de serviço de hotelaria. Mesmo que não seja um serviço de hotelaria, mas você vai ser equiparado a um serviço de hotelaria e aí vai pagar o IBS, a CBS de uma maneira tradicional, digamos assim. Não, e aí até fica certamente esse regime da hotelaria, como a gente acaba tendo alguns clientes que têm essa alocação no estilo de até 90 dias, período curto, né? Nós vamos fazer uma abordagem específica, então os clientes que têm essa situação, nós vamos fazer uma análise específica, porque tem um impacto bem significativo. E aqui teve um lobby muito grande por parte dos hotéis, né? Porque queriam, eles sentiam, não tinha uma igualdade. Tipo, as pessoas físicas tinham locação e não tinham, no estilo Airbnb, e não tinha uma tributação parecida com a do hotel. Então agora está se igualando. Aqui nós temos um impacto bem significativo. Talvez vai ter uma retomada da política hoteleira, né, da rede hoteleira, em tornar-se protagonista de novo versus o cenário que eles perderam para esse tipo de locação própria. Enfim, concluímos aqui a questão das locações por pessoa física e no próximo vídeo nós vamos falar das vendas de pessoas físicas. Até mais.